Paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós somos gratos a Deus porque o Senhor está nos dando a oportunidade de começarmos mais um trimestre, o último trimestre desse ano de 2016, e nós juntos estaremos permitindo Deus, estudando na classe dos adultos, a nova revista da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é O Deus de toda a provisão. Esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. É esse o assunto que estaremos estudando nesse trimestre. Serão 13 lições comentadas pelo pastor Elienay Cabral. A lição de número 1, do dia 2 de outubro de 2016, tem como título A Sobrevivência em Tempos de Crise. Essa lição, ou toda essa revista, ela vem justamente num tempo em que a palavra crise está muito em voga na nossa nação e também, por que não dizer, em muitas e muitas partes do mundo, né? Nós encontramos através dos noticiários crises as mais variadas espalhadas por toda a terra. O textuário disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Palavras do Senhor Jesus. A verdade prática diz: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Graças a Deus por isso, não é? E a leitura bíblica em classe foi extraída do livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 17. Logo na introdução, o comentarista faz menção de que sabemos que o Brasil enfrenta uma crise política, moral e econômica sem precedentes. E já no ponto 1, ele fala sobre a crise como uma realidade. Por quê? Porque a crise é um fenômeno que ocorre no meio da sociedade e a humanidade já enfrentou mais muitas crises. Agora, o comentarista cita o fato de Deus ter criado o mundo e o criou perfeito. E é verdade, porque quando nós lemos no livro de Gênesis, nós vamos encontrar lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, que quando Deus começa a determinar, a ordenar a criação de todas as coisas, e surge uma expressão ali que diz assim: e viu Deus que era bom. Então, o mundo, ele foi criado por Deus, evidentemente, e Deus viu que era bom. Por isso que o comentarista, ele fala que Deus criou o mundo perfeito. Perfeito, porque não tinha pecado. Não tinha pecado. Até o momento em que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, e nós sabemos que eles desobedeceram a Deus, até aquele momento, o mundo era perfeito, havia uma harmonia, havia uma ordem estabelecida, de pureza, de perfeição, de harmonia, que com a entrada do pecado, tudo isso foi prejudicado, foi desajustado. O pecado foi o intruso que trouxe terríveis consequências para a humanidade, para a criação de Deus como um todo também, nessa questão, sobre a face da terra e o universo. Então, o pecado, ele é a origem, ou é a causa primária de todos os males que existem na humanidade. É o pecado, a origem primária. A gente pode falar, mas a crise tem uma consequência assim, 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 como nós veremos que algumas causas, né? A crise tem certas causas, os estudiosos mostram, nós vamos ver isso sobre a crise no Brasil.
Mas o fato é que a causa primária, a origem primeira é justamente o pecado, a desobediência. Porque se o homem não desobedecesse, seria outro quadro. Mas com a desobediência do homem veio toda uma mudança de situação para o mundo. E nós vivemos numa sociedade em crise. Essa é que é a grande verdade. Nós vivemos em uma sociedade em crise. Mas às vezes a crise ela assola, por exemplo, um indivíduo, assola uma família e assola uma nação toda. A crise ela tem suas facetas, suas formas. E, às vezes alguém pode estar enfrentando uma crise particular. Nós hoje enfrentamos uma crise da nossa nação. Mas às vezes a nação pode não estar enfrentando uma crise, mas uma família pode estar. Às vezes um indivíduo pode estar enfrentando uma crise, seja de que ordem for. Uma crise emocional, uma crise de identidade, uma crise espiritual. O casal pode estar enfrentando uma crise conjugal, matrimonial, né? Então, existem várias facetas de manifestações de crises. Mas com relação ao que nós vamos estudar, propriamente dito, nós vamos analisar a crise de uma forma geral, de uma forma mais ampla. No caso aqui, vamos pensar um pouquinho na crise no contexto mundial, a princípio, porque ele cita a sociedade antediluviana, a sociedade pós-dilúvio também, para mostrar que tanto naquele tempo houve a manifestação de crises, como hoje não é diferente no mundo em que nós vivemos e também no Brasil, país que nós moramos, que está enfrentando, é claro, uma crise muito séria e cujos resultados estão aí. O comentarista cita até os mais de 11 milhões de desempregados, que é um dos resultados desta crise que nós enfrentamos. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar, por exemplo, a narrativa nos livros históricos de várias crises, muitas crises. O povo de Israel, que era um povo peculiar, um povo especial, um povo que foi chamado por Deus para ser diferente de todos os demais povos da terra, porque Deus chamou Abraão e dele formou o povo de Israel. Depois Deus tirou Israel da escravidão do Egito, levou a sua terra, o colocou lá. E o objetivo de Deus era que Israel fosse um povo sacerdotal, uma nação diferenciada, para que Deus se revelasse ao mundo através daquela nação e principalmente que a nação trouxesse o Messias, o Cristo, o Redentor à humanidade. Então, aquele povo especial com o qual Deus entrou num pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó e com o próprio povo de Israel, aquele pacto ele se manteve e se mantém até os dias de hoje. Esse pacto que Deus teve com o povo de Israel, ele era um pacto que determinava que o povo deveria andar em obediência a Deus. Se o povo andasse em obediência a Deus, ouvindo a palavra de Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor, o povo seria abençoado e bem-aventurado. Se o povo desobedecesse, o povo então seria castigado. Ele receberia consequências da sua desobediência. Era assim que era o mecanismo do relacionamento de Deus com o povo de Israel. Quando nós olhamos para a Bíblia, no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, está escrito no verso 1, quando Deus diz assim: "E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra." Veja bem o que Deus diz. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, a exaltação de Israel sobre todas as nações da terra
estava vinculada à obediência do povo de Israel. Não é? Já no versículo 15 do mesmo capítulo 28, está escrito: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Então, se eles obedecessem, seriam exaltados. Se eles desobedecessem e não guardassem os mandamentos, eles iriam sofrer maldições terríveis. Então veja, o vínculo no pacto que Deus tinha com o povo dependia, a bênção ou a maldição sobre eles dependia da obediência. Agora, é claro que em momento de maldição, né, de tormentos, de dificuldades, nós poderíamos chamar de crises. Então as crises para o povo de Israel era consequência de não guardar a obediência aos mandamentos do Senhor. Era esse sentido. Ora, Israel é um povo particular, povo separado, povo diferenciado. Até hoje, Deus ainda tem em Israel um povo particular dentre todos os outros povos. Mas, além desse pacto, é claro que Israel pesa sobre o povo o pecado original também. Não é? O pecado original. Mas eu só trouxe Israel para essa análise para dizer o seguinte: Israel tem essa particularidade de um pacto. As outras nações não têm. Nenhuma outra nação tem. O Brasil, Deus não tem pacto algum com o Brasil. O único pacto de Deus com a nação é com Israel, através de Abraão. Nenhum outro povo tem um pacto, nenhuma outra nação tem um pacto com Deus, onde a obediência traz bênção e a desobediência traz maldição, no sentido de pacto. Mas todos estão debaixo do pecado. Todos estamos debaixo do pecado. Tanto judeus como gentios. Todos estão debaixo do pecado. Agora, crises que todos nós enfrentamos. Crise que o Brasil está enfrentando neste momento. Qual é a causa primária? Pecado. Mas, como esse pecado tem se revelado para produzir crise. Por exemplo, vivemos uma crise econômica. Sabemos que a origem primária de todas as crises é o pecado. Mas qual pecado específico? Claro que seriam alguns, mas qual pecado que se sobressai, que é a causa principal de uma crise política que nós enfrentamos, nosso país enfrenta? A resposta é a corrupção. A crise política que o Brasil enfrenta, ela tem sua origem principalmente na corrupção que graça esse meio. Terrível corrupção. Agora, essa corrupção, além de afetar a classe, e trazer uma situação e uma crise política, ela resulta numa tremenda crise econômica. Porque a corrupção é uma chaga maligna, é um mal. Agora, então quem governa, ou aqueles que detêm o poder numa sociedade como a nossa, onde o povo delega o poder a seus representantes, né, a seus governantes, e essas pessoas, elas cometem falhas e erros dos mais diversos, que trazem consequência para toda a nação. Agora, quando há também o problema da corrupção, isso agrava muito a situação de um povo, que é o caso que o Brasil está enfrentando. Não é? Nós ouvimos de corrupção todos os dias no nosso país atualmente. Não é? Agora, então, esse quadro econômico, ele também tem sua raiz na corrupção. E
olhando para uma reportagem, um artigo do site UOL, publicado em 3 de abril de 2016, ali está elencado 4 causas da crise econômica do Brasil. Segundo esse site, esse artigo, primeira causa da crise econômica do Brasil, diz esse site, culpa da ex-presidente. Segunda coisa, falta de investimento. Terceira coisa, a Argentina em crise também afetou o Brasil. E quarto, o capitalismo em crise, aí já envolve o mundo todo. Então veja, segundo esse site, ele diz que o problema econômico, a crise econômica do Brasil, foi que a mandatária maior do nosso país, que estava governando, ela tomou atitudes governamentais, tomou medidas que trouxeram prejuízos e que gerou crise. Também a falta de investimento, é claro, porque não há investimento, não há recursos que entram, e justamente porque às vezes não há credibilidade, não há confiança dos investidores, por causa muitas vezes de um mau governo que não gera credibilidade, não inspira confiança, então os investidores não investem. Então faltam os recursos, gera-se a crise. Também ele cita no artigo a Argentina em crise, porque a Argentina é um dos grandes importadores de produtos brasileiros. E como a Argentina está em crise, ela já não importa com tanto fôlego produtos do Brasil, inclusive carros, né? Muito carro, mas não importa. Então isso gera uma crise. E o próprio capitalismo, ele já envolve uma coisa mais abrangente, de uma visão muito maior, mundial, que o próprio capitalismo está em crise e isso então afeta uma economia que não é muito forte, a economia do Brasil. Muito forte no sentido de garantias, de segurança, de bases. Não é? Então, gera tudo isso. Então, há essas causas aqui. Mas nós devemos nos lembrar, nós que conhecemos a palavra de Deus, que tudo isso nasceu e cuja causa primária, cuja fonte inicial é o pecado. Então, como eu disse, o comentarista ele cita crise na sociedade antediluviana, crise na sociedade pós-diluviana, e ele cita também crise nos tempos de Jesus e crise nos tempos da igreja primitiva. Ele cita tudo isso aqui na lição. E nós encontramos isso. Nos tempos anteriores ao dilúvio, nós vemos uma sociedade que, embora não se narre ali uma condição de fome, por exemplo, mas nós vemos ali uma sociedade que vivia cheia de maldade, de corrupção também e de violência. Tanto que o quadro que Deus faz daquela sociedade é o coração e os pensamentos dos homens era só mal continuamente. Então, o ser humano, naquela sociedade antediluviana, ele desceu tanto, ele se corrompeu tanto na sua essência como ser humano, que ele como se apodrecesse de tal forma que não teve outra condição senão Deus exterminar aquela população com as águas do dilúvio. Foi um apodrecimento do ser humano de forma moral, tão degradante, de tanta violência, que nós não conseguimos nem imaginar aquele quadro. Sendo que apenas 8 pessoas foram poupadas por Deus na arca que Noé construiu. Já após diluviana, ele narra também, o comentarista cita as próprias
a própria maneira de viver dos próprios descendentes de Noé. Agora, por quê? Porque aquelas 8 pessoas que restaram do dilúvio eram descendentes de Adão. Então eles tinham a continuidade do pecado, que era a causa original. Porque disse Paulo que o pecado entrou no mundo por um homem e passou a todos, por isso que todos pecaram. Então todos que nasceram de Adão, e Noé e seus descendentes também, como nós também, todos os seres humanos, nós já temos essa situação caída, né? Decaída por causa do pecado. Então, quando eles começam a repovoar a terra, ocorre crises que são narradas também no livro de Gênesis. Agora, os quadros apresentados nesses casos dessa sociedade antediluviana, pós-diluviana, também na sociedade nos tempos de Cristo, mesmo o Império Romano dominando, mas quantas crises não foram geradas? Cita também o caso da igreja primitiva, quantas crises não foram geradas? Ali no livro de Atos, a gente vê fome em vários lugares, situações de perseguição, muita crise gerada naquele período ali. Agora, esses quadros apresentados, eles são muito semelhantes aos do mundo moderno. Aos do mundo moderno. Por exemplo, corrupção. Não é coisa nova. Maldade, violência, que a gente depara com isso por todos os lados. Depravação moral, extrema pobreza, miséria extrema. Isso não são coisas novas no mundo. Isso são coisas que acompanham a humanidade desde o momento em que o homem caiu. Às vezes, é claro, em determinados tempos, uma dessas condições sobressai. Por exemplo, na sociedade antediluviana era a maldade, né? Corrupção, a violência. Né? Depois a gente encontra depravação moral extrema, como foi no caso de Sodoma e Gomorra também. Mais tarde, nos tempos do Novo Testamento, a gente vê corrupção terrível em todas as áreas, política, religiosa, em tudo. E também extrema pobreza, miséria, escassez. Né? A igreja primitiva, os irmãos tinham que vender seus bens, repartir para poder prover. Isso era um quadro de crises que o mundo vivia. Nós vivemos no nosso tempo, na nossa época, e nós enfrentamos também essa série de situações. A grande questão, e é o que a lição trata, é a sobrevivência em tempos de crise. Então, como sobreviver em tempos de crise? Como sobreviver em tempos de crise? Uma vez que isso não é novo na história da humanidade, nós estamos enfrentando também. Como conviver com isso? Ou como sobreviver em tempos de crise? Primeiro, com fé, com confiança em Deus. Confiança em Deus. O livro do profeta Abacuque, ele traz para nós um quadro, e o próprio comentarista, no seu comentário, ele fala sobre isso, que o livro do profeta Abacuque, ele traz um quadro de um momento em que o próprio profeta, ele está vendo que o povo está atravessando uma crise tremenda. E essa crise que Abacuque está presenciando, e que ainda iria se agravar muito mais no futuro, não muito distante, é que o povo de Israel ia ser punido por Deus através dos babilônicos. Então, além da crise do povo, Abacuque, ele mesmo, como servo de Deus, ele entra numa crise pessoal. Porque ele não consegue compreender como que Deus usaria um povo ímpio para punir o povo dele. E um povo que era pior que o próprio povo de Israel, porque era um povo ímpio, mau. E Abacuque não consegue entender isso. Então esse livro trata desse dilema do próprio profeta. Né? Então quando a gente lê isso, a gente encontra essas formas de expressão. Mas o que sobressai também no meio de uma crise particular, individual, e também de uma crise social, o que sobressai como uma joia, como uma pérola, é a fé de Abacuque. Né? É a fé de Abacuque.
No capítulo 2, no versículo 4, está uma das mais lindas expressões repetidas no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, quando Deus diz assim: mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Então, como sobreviver em tempos de crise? Com fé, com confiança em Deus. E Abacuque, quando ele está para terminar o seu livro, no capítulo 3, versículo 17 e 18, ele termina justamente com um cântico de triunfo da fé. O quadro não mudou, o quadro ia persistir, a situação do povo iria terminar numa situação de terríveis consequências, mas o indivíduo Abacuque, ele encontrou uma forma de sobressair. É isso que nós devemos aprender, porque as coisas podem demorar muito para serem resolvidas ao nosso redor, no nosso contexto. E, na verdade, as coisas podem até piorar às vezes. Todavia, nós devemos nos ater na fé e na confiança em Deus, de maneira que em nós haja um fortalecimento, para que nós, como pessoas, como indivíduos, possamos refletir, não a crise, embora sejamos atingidos de alguma forma por ela, mas nós devemos ter algo que sobressaia essa crise. Algo mais forte, algo que não tira de você a esperança. E isso é a fé, é a confiança em Deus. Por quê? Porque quando se abalam alicerces da sociedade, quando se abalam instituições, quando se vê em risco a própria sobrevivência das pessoas, o que pode sobressair no meio de tudo isso, senão a fé em Deus? É claro que vamos lutar para que fazer a nossa contribuição naquilo que pudermos, para que essa situação passe. Todavia, o que fazer para sobressair? Primeiro é algo que está dentro de nós, é algo que está em nós, a fé, a confiança em Deus. E Abacuque diz no capítulo 3, versículo 17: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Então, qual a confiança dele? A confiança dele estava no Senhor. Em segundo lugar, para sobreviver em tempos de crise, é com temor de Deus. Com temor de Deus. E esse temor de Deus gera o quê? Gera sabedoria na nossa vida. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? E numa linguagem muito simples, temer a Deus é afastar-se do mal, é aborrecer o mal, é não praticar o mal. Isso é temer a Deus. Isso é temer a Deus. Quando você vê o mal e se afasta dele, você está temendo a Deus. E isso gera sabedoria. E a própria lição, ela fala, na verdade prática, que as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Então aí eu colocaria mais um elemento. Como sobreviver em tempos de crise? Eu colocaria a oração. Porque quem crê, ora. E quem ora, tem temor. Quem tem temor, tem sabedoria. A igreja primitiva é para nós um exemplo maravilhoso, porque nós encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja estava orando. Estavam sempre juntos em constante oração. Nós lemos sobre servos de Deus orando. Vemos Paulo, vemos Pedro, vemos também nos evangelhos o Senhor Jesus orando. E nós vemos que toda a palavra de Deus, ela enfatiza muito a oração, a comunhão com Deus, a busca da face de Deus. Então, como sobreviver em tempos de crise? Orando também, buscando a presença de Deus, se fortalecendo no Senhor, orando em todo o tempo. Paulo diz que nós estamos numa luta. E as crises também são lutas.
e nós devemos estar preparados nessa batalha, nessa guerra, nos fortalecendo aos pés do Senhor através da oração. Uma questão importante com relação aos tempos de crise também é que o amor e a fraternidade devem ser manifestados pelos crentes. É uma oportunidade. Nós não podemos ver as crises apenas como um tempo de provação, um tempo de sofrimento, um tempo de dor. O salmista disse que é bem-aventurado o varão que, quando passa pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Então, o vale de lágrimas, ele pode ter momentos de alegria através de vidas de pessoas que passam por ele. E nós, como crentes, nós, como servos de Deus, nós devemos exercer a caridade, exercer o amor cristão, e os momentos de crise, muitas vezes, é uma oportunidade para a gente praticar o amor. Paulo disse em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, muitas pessoas, estamos todos vivendo debaixo da crise, mas alguns estão mais sufocados que outros. E esses que estão menos sufocados devem cumprir isso aqui, principalmente nesse tempo de crise. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para carregar a carga, carregar o fardo do meu irmão? Levai as cargas uns dos outros. Então, se o meu irmão está sobrecarregado, nesse tempo de crise, eu posso fazer alguma coisa? Eu tenho condição de fazer algo? Então, eu vou ajudar a aliviar um pouco a carga desse irmão. Nesse mesmo pensamento, Tiago, o irmão do Senhor, ele escreveu no capítulo 2, versos 15 a 17, está escrito: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, nesse tempo de crise, é um momento em que todos nós, podemos demonstrar a nossa fé com as nossas obras. Eu não acabei de dizer que Abacuque se fortaleceu no Senhor? Então, se você se fortalece no Senhor, você tem condição de ajudar. Às vezes não tem condição de ajudar financeiramente, porque você também está enfrentando situação que não tem como fazer. Mas você pode ajudar através do companheirismo, através da oração junto, através de emprestar os ouvidos para ouvir, de poder ser companheiro e, se puder, repartir o pão, de alguma forma ajudar materialmente, através de alguma doação. Enfim, se você tem fé, Deus vai abrir caminhos para que você coloque a sua fé em ação e ajudar pessoas de dentro e de fora da igreja, de alguma maneira, porque é uma oportunidade. Então a gente tem que olhar para a crise também como uma forma de, não apenas a gente sobreviver, né? Mas da gente poder resplandecer na crise. Isso é importante. Porque Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós como crentes, nós não podemos apenas sobreviver à crise. Eu vou me proteger, eu vou me guardar, eu vou me preservar e fecho-me ali e fico até alheio ao sofrimento de outrem. Não. Vamos contemplar o próximo. Vamos olhar para o próximo. Vamos ver o que nós podemos fazer. Mesmo que eu esteja enfrentando. Mas será que eu posso fazer alguma coisa? Porque fazendo isso, eu vou também demonstrar aquela fé que eu tenho, aquela confiança que eu tenho de uma forma prática. Por quê? Porque essa confiança é interior e Deus está vendo. Mas quando eu coloco em prática com o meu irmão, efetivamente eu estou cumprindo o maior dos mandamentos, que é amar. Amar a Deus e amar o próximo. Então eu amo a Deus com a minha fé, com o meu coração. E eu amo o meu próximo com as minhas obras e com as minhas ações. Então, que Deus te abençoe e vamos continuar no trimestre aprendendo um pouco mais sobre este assunto.